Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de gestão de riscos? Sou o professor Assuero e essa é a nossa aula número 2 sobre gestão de riscos e controles internos. Hoje nós vamos aplicar o conteúdo à prática da assistência hospitalar. Há muita dúvida sobre esse conteúdo, como fazer gestão de riscos, o que são controles internos. Na nossa aula número 1 já expliquei para vocês de forma fácil como fazer isso daí. Volta lá na aula, são 5 minutinhos e pouco, você pode revisar e ver como é simples fazer. Aqui eu vou colocar um pouco mais de conceito, um pouco mais de conteúdo que você pode encontrar na literatura e como aplicar isso no meu dia a dia, né? Hoje vamos trazer para vocês um exemplo da assistência ao paciente internado. E já vamos entrar direto na aula, mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, clica lá no sininho para receber as atualizações e deixa seu comentário, porque assim eu posso avaliar e ver como melhorar o nosso conteúdo dentro aqui do nosso canal. Então, vamos começar. Gestão de riscos, aula número 2. Um exemplo aplicado à assistência. No caso aqui, assistência ao paciente internado. Este vai ser o nosso processo. Lembra de processo? Conjunto de atividades que são necessárias para entregar um resultado, né? E é a partir daí que nós vamos criar o nosso contexto. O contexto é importantíssimo para a definição de riscos. É a primeira coisa que nós vamos ver qual é o objetivo desse processo, ou seja, assistência ao paciente internado. O objetivo é prestar assistência prescrita ao paciente em tempo hábil, sem eventos adversos. Então, eu costumo começar pelo fim. O que é que eu vou entregar nesse processo? O que é que eu entrego? Eu entrego o tratamento realizado. Eu preciso tratar aquele paciente. Ele foi internado por algum motivo, algum problema de saúde, e eu preciso resolver. Então, para resolver, eu preciso primeiro ter esse paciente na minha unidade, é claro. Ele precisa dar entrada. Quando esse paciente chega, eu vou realizar todo aquele procedimento de internação. Sei como fazer isso? Tem uma equipe para fazer isso? A gente vai começar a questionar esses pontos para avaliar o que pode dar errado. Após o procedimento de internação, que você já conhece, vamos realizar um tratamento multi. Tratamento não é apenas médico, o médico prescreve, toda a equipe vai executar o tratamento e conversar sobre possíveis alternativas para melhor atender a necessidade de cada paciente. E aí sim, proceder com a alta. E aí, gente, eu tenho de forma muito resumida como realizar o tratamento desse paciente internado. E nesse contexto eu posso ampliar, óbvio, cada uma dessas etapas para tentar enxergar o máximo possível do que pode dar errado. Então, o risco é nada mais, nada menos, ou a avaliação do risco é nada mais, nada menos do que sentar entre as equipes e conversar um pouco sobre o que pode ou o que não pode dar errado, né? Então, vocês têm tempo na unidade de vocês de sentar? Vocês vão me dizer que não. Não, professor, eu não tenho tempo. Eu digo, gente, mas se vocês não gastarem 15, 20 minutos, 30 minutos que sejam do dia de vocês para olhar como vocês estão fazendo e o que pode dar errado, o que já deu errado e como pode ser consertado e por que deu errado, vocês vão continuar errando. Vocês vão continuar apagando incêndio todo dia. Eu acho que não é isso que vocês querem. Acho que vocês querem melhorar o processo e querem entregar o melhor resultado possível para o paciente. Então, para fazer isso, vocês precisam sentar, conversar, olhar esse contexto e olhar o que pode ou não dar errado. E aí sim, tentar encontrar formas de evitar que isso aconteça, ou seja, estabelecer controles. Isso sim, gente, é fazer gestão de riscos. Mas vamos lá voltar para o nosso exemplo, tá? No nosso caso aqui, vamos analisar o que pode dar errado nessas etapas que eu descrevi aqui para vocês. Na unidade de vocês podem descrever inclusive outras etapas, mas aqui é um contexto geral, tá? Eu não estou falando de um hospital específico. Vejam só, estou lá reunido com a equipe e o que é que acontece aqui? Eu tenho que realizar tratamento multi. Gente, uma coisa que é importantíssima, comunicação. Todos nós nos comunicamos, correto? E essa comunicação, ela é efetiva sempre? Se você me disser que sim, parabéns, eu preciso conhecer o hospital de vocês, tá? Porque nos comunicar é o que torna inviável, muitas vezes, a prestação de qualquer atividade. Então, essas falhas de comunicação que acontecem no dia a dia são importantíssimas e se elas não são feitas, se elas não são sanadas, muitos erros podem acontecer. Então, por exemplo, qual o risco de uma falha na passagem do plantão?
Isso refere-se à comunicação. Com certeza, medicamento é um outro grande grupo que a gente tem que ter atenção. O paciente vai ser submetido ali a diversos tratamentos medicamentosos. E qual o risco, por exemplo, no erro de administração do medicamento? Eu trouxe um exemplo aqui. Qual o risco de uma prescrição mal executada? Qual o risco de erro na prescrição? Qual o risco na dispensação de medicamentos? Qual o risco na distribuição desse medicamento? Qual o risco na aquisição ou na falha de uma aquisição de medicamentos? Então eu tenho vários campos que eu posso descrever aqui e que eu posso tentar encontrar controles para que esse medicamento chegue em tempo hábil para realizar o tratamento do paciente. Outro campo, infecção, né? O paciente vai estar ali durante algum tempo internado e algumas falhas podem acontecer nesse campo, como um profissional que não higieniza corretamente as mãos, né? Eu acho que vocês têm disso aí no hospital de vocês. Então, qual o risco de infecção de corrente sanguínea? Queda, qual o risco desse paciente cair? Lesão por pressão, qual o risco de lesão por pressão nesse paciente internado? Se vocês repararam, eu trouxe para vocês aqui alguns dos tópicos das metas de segurança do paciente colocadas pela OMS, né? Não adianta inventar roda, gente. Vários relatórios já apontam que a maioria das falhas que acontecem, ou danos evitáveis, ou eventos que poderiam ser evitados, eles estão dentro desses campos, dentro da identificação do paciente, dentro dos erros em medicamentos, dentro da cirurgia, que não é o caso que a gente está tratando aqui, então dentro ali da comunicação, lesão por pressão, de queda, são os principais eventos adversos dentro de um hospital, né? E que vão se correlacionando a algum desses tópicos. Então, estuda mais um pouquinho, vê a questão lá da segurança do paciente. Eu vou inclusive trazer uma aula aqui para vocês. Fiquem ligados, por isso que se inscrevam aqui no canal para não perder nada. Então, continuando aqui com nossa discussão para chegar nas causas que poderiam dar origem a esses riscos. Porque vejam, pessoal, o risco é algo que não aconteceu, tá? É algo incerto, a gente está discutindo aqui. E ele é causado por algo, né? Então é isso que a gente vai tentar descobrir. O que é que tem ali na nossa unidade. A gente vai fazer essa identificação e análise desses riscos e o que é que tem ali que pode provocar a ocorrência desse risco. Então eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, tópicos que vocês podem pensar, porque às vezes as pessoas ficam, mas o que é que poderia ter aqui? Então, pensem nas pessoas, nos profissionais que estão ali, no público de vocês, né? Nas tecnologias que estão envolvidas, quais são os problemas ou a falta ou a ausência de uma tecnologia. Normas, existem normas que possam me ajudar a implantar ou a executar alguma tarefa. A infraestrutura é adequada, né, para executar algumas das minhas atividades, evitando que haja falha na passagem do plantão, evitando uma administração errada de medicamento. Enfim, são pontos que a gente pode pensar. E como fazer isso? Gente, tem várias formas de você fazer isso, né? Você pode discutir com a equipe, reunir-se, fazer uma chuva de ideias. Você pode trazer para que eles coloquem ali a opinião deles, e isso é importantíssimo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu acho interessante. Eu trouxe num aplicativo web aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, só um instante, abrindo aqui. Ok. E aí eu coloquei aqui como se vocês pudessem fazer isso no post-it, né? Se vocês podem fazer isso online, vocês podem fazer isso na parede aí em alguma parede, alguma sala de reuniões que vocês tenham aí na unidade, enfim, colocando aqui, por exemplo, os riscos que vocês identificaram, os tópicos que vão pensar, e as pessoas podem opinar colocando o que é que existe de fato ali que pode provocar esses riscos que foram declarados, né? No campo de pessoas, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o alto índice de absenteísmo. A equipe declarou que ele pode ser uma causa inerente a todos os riscos aqui declarados, e por isso que o post-it aqui aparece em todos os riscos. Dentro do risco da falha de passagem, dentro da passagem de plantão, em tecnologias, foi colocado aqui que alguns colaboradores usam um checklist na passagem de plantão. Alguns, não todos. Então não é uma prática instituída aí na unidade. Quanto ao regulatório, não tem nenhum protocolo interno escrito, tá?
E na infraestrutura, os pacientes eles estão em enfermaria, não há superlotação e o ambiente é adequado. Claro, muitos outros post-its aqui poderiam surgir, muitas outras ideias. Mas para o nosso exemplo, só para dar ideias para vocês, eu trouxe aqui essas questões. No risco de erro de administração do medicamento, eu tenho aqui de novo o alto índice de absenteísmo, a equipe sem treinamento continuado. Gente, como é que eu tenho uma equipe? Não, mas são profissionais, formados, capacitados, por que eu tenho que estar treinando? Gente, quantas vezes, essa aula mesmo, na hora que vocês pararem, na hora que se vocês não forem revisitar esse conteúdo, vocês vão esquecer. Então, preciso estar continuamente educando o meu público. Os protocolos mudam, as práticas mudam, a gente vai aprender com os erros, então eu preciso estar continuamente treinando a equipe, né? As tecnologias para medicamentos, o sistema de distribuição de medicamentos ele é misto, né? E o prontuário é físico ali na minha unidade. O que é um sistema misto de distribuição de medicamentos? É quando eu tenho uma distribuição coletiva, por exemplo, eu distribuo ali, por exemplo, soro. Independente da prescrição, eu deixo uma quantidade de estoque de soro na enfermaria. Né? Medicamento, eu distribuo ali medicamento para 24 horas para cada paciente. Então eu tenho um acúmulo de medicamentos dentro da enfermaria e aquilo fica acumulado ali e eu posso ter eventualmente uma falha nessa administração por estar tudo muito bagunçado, os papéis bagunçados. Aqui dentro do campo de regulatório eu tenho um protocolo escrito, mas eu tenho minhas dúvidas se esse protocolo está sendo útil ou não. Quantas vezes a gente não escreve um documento e ele fica ali só para marcar presença, né? Só para cumprir tabela. Eu acho que vocês já passaram por isso e tem esse exemplo aí na unidade de vocês. Então, armários improvisados para o armazenamento de medicamento dentro de infraestrutura. Então, aqui eu imagino um cenário onde eu tenho medicamentos improvisadamente armazenados. Eu não tenho um lugar específico para esses medicamentos, fica tudo bagunçado e pode um medicamento se misturar no espaço do outro paciente e você acabar errando. Porque eu acho que dentro de uma enfermaria deve ser muito tranquilo o dia a dia, né? Para não falar o contrário. E aí, gente, eu coloquei aqui muito mais ideias entre risco de infecção de corrente sanguínea, tem o absenteísmo, eles têm aqui o checklist de inserção de catéter central, ou seja, já é uma evolução, tem protocolos implementados e pias adequadas à higiene de mãos. Então, só os fatos que foram trazidos aqui para o risco de infecção de corrente sanguínea, eu imagino que seja muito pequena a chance de um risco de infecção de corrente sanguínea, porque eu tenho uma estrutura aqui teoricamente adequada. O risco do paciente cair. Além do absenteísmo, tem camas com grades, pulseira de identificação, protocolo implementado, pisos adequados, ambiente adequado. O pessoal já trabalhou aqui para evitar a queda de paciente. No caso do risco de lesão por pressão em paciente internado, eu tenho, além do alto índice de absenteísmo, eu tenho um colchão especial com os coxins, tenho o uso de barreiras protetoras, géis e cremes que ajudam aí a evitar a lesão por pressão, tem os protocolos implementados e ninguém identificou nada ali quanto à infraestrutura que me parece adequada para esse caso também. Então, quando a gente faz esse cenário, fica mais fácil de discutir, por exemplo, se a chance desse risco acontecer ou não, que é o que a gente vai acabar vendo agora. Né? Então é a próxima discussão. Vejam que eu mapeei ali várias causas, vários problemas ou soluções que já existem aí no meu ambiente de trabalho e aí eu posso discutir um pouco mais com a equipe a chance desse risco acontecer, porque risco, gente, vai te trazer um monte de problema ali e você não quer dar solução para tudo, você quer priorizar, você quer ver aquilo que você pode trabalhar, porque senão você vai desanimar e a sua equipe. Então, trazendo aqui de volta para a nossa análise, né, eu tenho os diversos riscos e a chance ou não dele acontecer, o impacto que ele pode causar. Então, aí eu vou chegar no meu nível de risco. Então, o risco é a probabilidade, é o produto, na verdade, gente, a probabilidade e o impacto. Né, o que ele pode causar ao meu cliente, ao objetivo aqui que é prestar assistência prescrita ao paciente em tempo hábil sem eventos adversos. Então a chance do risco da falha de passagem de plantão. Vocês lembram lá na passagem de plantão como é que tá, né? Eu tenho um alto índice de absenteísmo, posso até passar aqui para vocês novamente, para vocês revisitarem, né? Nesse caso aqui, eu tenho o alto índice de absenteísmo, eu tenho alguns colaboradores que usam checklist, nem todos usam.
nenhum protocolo foi escrito, os pacientes estão... Eu tenho uma infraestrutura aqui que me parece adequada desses pacientes, tá? Então eu tenho uma situação aqui mediana. E aí, como é que eu faço essa avaliação? Vou trabalhar aqui com a minha equipe, vou dizer, gente, qual é a chance disso acontecer? E aí todo mundo vai discutir. Na minha discussão aqui, o pessoal achou que a probabilidade estava ali em 3, né? E existem fatos, né, que podem contribuir para que isso aconteça, mas não vai acontecer sempre. É uma chance moderada, vamos assim dizer. E o impacto não seria tão alto porque eu tenho mecanismos de reverter isso, porque alguns pacientes, alguns colaboradores já aplicam um checklist e eu tenho forma de reverter isso. Então foi a análise da equipe. Pode estar errada? Pode. Isso vai ter que ser monitorado, dando um risco de 6. No caso do risco de erro de administração de medicamentos, vocês lembram que tem uma confusão lá no medicamento. Então a chance que o pessoal deu aqui foi de 5 e um impacto de 5, porque um erro naquele ambiente totalmente caótico, no caso do medicamento, eu posso administrar ali uma dose de um medicamento errado e causar o óbito do paciente. Então isso pode ser irreversível. Nesse caso, dando um risco aí da ordem de 25. No caso do risco de infecção de corrente sanguínea, lembram que está bem tranquilo lá, está bem organizado, protocolo instituído, pias instaladas. O pessoal considerou aqui, não, a probabilidade é 2, não tem tanta chance disso acontecer, embora dependa muito da prática individual de cada profissional. Como eu tenho ali um alto índice de absenteísmo, eu posso colocar uma pessoa ali que não esteja muito bem treinada e acabe falhando. Então, eles consideraram uma chance de 2 e um impacto ali de 4. Claro que uma pessoa que não faz o protocolo correto, a higiene das mãos, ou faz as técnicas de inserção de catéter corretamente, eu posso causar um dano aí que pode ser irreversível ou causar um dano permanente ali no paciente. Então, eu coloquei aí o risco numa chance de 8, ou seja, 2 vezes 4. Progredindo aqui para o risco do paciente cair, o pessoal considerou que 2, a probabilidade de 2 e o impacto de 4, dando aí um risco de 8. Para o risco de lesão por pressão em paciente internado 1, com um impacto de 2, dando aí um risco de 2. Por que é que está com essas cores diferentes, né? Então, eu disse para vocês que é importantíssimo fazer priorização, né? Eu tenho vários riscos. Se eu for fazer um plano de ação para tudo isso daí, eu vou enlouquecer, eu não vou convencer a minha gestão e eu não vou chegar em lugar nenhum. Então eu tenho que priorizar. Priorizar dentro de uma escala. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa explicação. Trazendo aqui para a nossa priorização, eu trouxe uma matriz de priorização de riscos. Como eu fiz aquela análise de probabilidade de impacto, eu trouxe aqui para vocês um nível de apetite a risco padrão. Essa linha escura me dá esse apetite a risco. Que apetite é esse? O que é que eu posso suportar? Então, tudo aquilo que esteja abaixo dessa linha, ou seja, de amarelo a verde, eu estou aceitando. Eu não vou fazer imediatamente um plano de ação. É a última coisa que eu vou priorizar ali nos meus planos. Tudo que estiver acima dessa linha, aqui nesse laranjazinho queimado aqui ao vermelho, então eu vou priorizar, considerando os números que vão dando aqui, tá? E aí eu vou dar resposta a esse risco, que é o aceitar, o mitigar, o transferir e o evitar. São termos comuns na análise e avaliação de riscos, no tratamento do risco e nos controles internos. Eu aceito aquilo que está, como eu falei para vocês abaixo. Ah, professor, mas esse apetite, como é que eu defino ele? Gente, isso é uma confusão. Depende da empresa, depende do negócio, depende do que você está analisando. O que eu trouxe para vocês aqui é um padrão conservador. Você pode, na análise, aí deve existir uma área dentro do hospital que trate desse tema, tá? Então, essa área, fazendo as análises, ela vai do mapa de risco, de tudo que acontece no hospital, junto com a diretoria, vai definir que apetite é esse, o quanto que a gestão aguenta de risco, o que é aceitável para ela e o que não é. O que não for aceitável, você vai mitigar, ou seja, você vai fazer um plano de ação para tratar esse risco. Você vai transferir. Você pode pensar, bom, eu não sou capaz de executar isso, vai me dar muito trabalho, é mais barato contratar uma empresa, transferir isso para uma empresa, resolver esse problema para mim. Um exemplo, seguro. Então,
quando você faz um seguro de um carro, você está transferindo todo o problema referente ao carro para uma outra empresa. Você está pagando para ela resolver caso isso aconteça. E aí você vai evitar quando você, no mesmo exemplo do carro, o risco de o carro quebrar, ser roubado, o risco do carro bater. Como é que eu evito isso? Não tenho carro, vou andar de Uber. Então, no nosso caso aqui específico, a gente não pode evitar realizar o tratamento do paciente. Então, a gente pode talvez transferir alguns riscos, talvez mitigar outros, mas na maioria a gente vai mitigar aqui, ok? Então, para o risco de falha na passagem do plantão, como a gente tem a nossa matriz definida, a gente vai aceitar esse risco, de administração a gente vai mitigar, de infecção sanguínea vai mitigar, o risco do paciente cair mitigar, e o de lesão por pressão e paciente internado nós vamos aceitar. Tá? E aí, vamos criar um plano de ação. Eu não vou fazer um plano de ação aqui para todos, certo? É só por maneira didática aqui, traçando um caminho para vocês seguirem aí na instituição de vocês. Eu vou traçar o que fazer para cada uma das causas. Eu trato as causas dessas questões, né? Do risco de administração. Qual o risco, quais são as causas que podem levar ao risco de erro de administração de medicamentos? O alto índice de absenteísmo, a equipe sem treinamento continuado, o sistema misto de distribuição de medicamentos. Que protocolo é esse que existe? Vou analisar. E os armários improvisados para o armazenamento. A partir dessas informações eu vou trabalhar uma ideia geral de como minimizar ou de como consertar esses problemas. E aí eu coloquei umas ideias aqui para vocês, tá? O que fazer para o alto índice de absenteísmo? Mensurar índice de absenteísmo e suas possíveis causas. Acho que é o primeiro ponto. Quando o pessoal disse alto índice de absenteísmo, o pessoal costuma falar essas coisas. Eu tenho alto índice de absenteísmo. Mas quanto? É alto. Mas quanto? Pessoal, não tem números. Normalmente não tem números. Então é importante a gente colocar números nas nossas falas. Então, para eu declarar isso, eu preciso saber quanto que é esse absenteísmo, se ele é realmente significativo e quais são as causas desse absenteísmo. Aí sim eu vou trabalhar as causas, eu vou detalhar um pouco mais esse problema. E aí sim eu posso trabalhar. E aí, passando aqui, a equipe sem treinamento continuado. Lembrando que esse alto índice de absenteísmo, gente, isso aqui é uma ação de médio e longo prazo, tá? A equipe sem treinamento continuado, eu vou promover um ciclo aqui de capacitação para as equipes. Sistema de distribuição misto de medicamentos, eu vou ter que alinhar aí com a diretoria uma mudança no sistema de distribuição. Alinhar com equipes é um trabalho também de médio e longo prazo, porque eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que mudar tecnologias, vai ser um pouco mais complicado. Há protocolo para o uso seguro de medicamentos. Rapaz, eu acho que é melhor revisar esse protocolo, ver se as equipes estão cientes desse protocolo, ver se ele é aplicável à realidade aí do hospital. Não adianta, gente, olhar aqui para vocês, não adianta vocês terem documentos que sejam copiados e colados de outras instituições, descolados com a realidade. Os documentos que vocês encontram aí, que são bons exemplos para alguns protocolos, eles devem ser adequadamente alinhados à sua instituição. É muito interessante você pegar vários exemplos, mas quando você pega esses exemplos, esses protocolos prontos, é importante você alinhar e ver como é que aquilo se aplica à sua instituição, porque cada instituição ela é um contexto diferente, ela tem uma cultura diferente. E aí você tem que considerar isso para fazer as suas adequações. Vamos voltar lá? Armários improvisados para o armazenamento. Elaborar demanda para compra de mobiliário adequado. Isso você vai ter que fazer. Quando que vão comprar? Não sei, mas você tem que iniciar esse pedido. E aí, o que fazer, por exemplo, para promover o ciclo de capacitação de medicamentos? Vamos usar aí, fazer um detalhamento. Por que a gente vai fazer? Porque eu preciso capacitar a equipe, preciso reduzir a chance dessa falta de conhecimento impactar aí ou aumentar a chance de um risco de administração errada. Como? Projeto conjunto aí com diversos setores. Farmácia, enfermagem, a equipe médica. E quem vai fazer? Alguém tem que capitanear isso. A gente imagina aqui que uma área de educação continuada da empresa pode capitanear, conduzir. Ela não vai fazer as aulas em si, mas ela vai capitanear o como, quem vai fazer, qual o cronograma disso, quais são as pessoas que vão participar. Ela vai
da infraestrutura necessária para as equipes montarem um projeto adequado. Então a área da educação continuada talvez seja a grande líder desse projeto. E quando, num prazo aí de 6 meses, talvez seja adequado e seja revisitado. E depois de fazer tudo isso, gente, é importante monitorar. Então monitorem a aplicação desses resultados, certo? Monitorem os resultados. Vejam se isso está ocorrendo, vejam se as tarefas estão sendo entregues, se os produtos dessas tarefas estão sendo efetivamente entregues. Então, criem, no caso aí, a área da educação continuada, a equipe responsável pelo projeto tem que ver se isso está acontecendo de fato, ok? Então, o monitoramento é importantíssimo. E é isso, gente. Vocês fizeram aí o plano de ação, vocês avaliaram o risco, vocês impactaram aí, vocês traçaram um projeto, vocês traçaram uma forma de como chegar. Esse aí é o meu contato. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou passar mais algumas aulas aqui para vocês, alguns conceitos. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, me procurem, que eu vou tentar responder na medida do possível. Agradeço aí a atenção de vocês e uma ótima semana e continuem aqui nos acompanhando. Muito obrigado!